Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Oswaldo para falar sobre a questão do Eduardo Bolsonaro. Então estou aqui para mais um vídeo. Uma vez que eu sou professor, tenho que defender a minha classe, né? Do contrário, a gente vai sempre sofrer aí com as consequências daquilo que as pessoas falam a respeito da educação e dos professores. Bom, e se você não é inscrito aqui no canal, já aproveita, já inscreva-se agora aqui no canal, deixa o seu like, compartilhe este vídeo com mais pessoas que você conheçam, para que a gente possa então aí, por que não, criar uma marcha, a marcha da educação. Porque a gente tem aí a marcha da maconha, a marcha do Pró-Armas, a qual eu vou falar agora, e por que não criar então aí a marcha pela educação. Até agora eu não ouvi ninguém falar sobre essa questão da marcha pela educação. Bom, domingo agora, né, teve a marcha Pró-Armas, em que o deputado eleito por São Paulo, diga-se de passagem, foi eleito pelo eleitor paulista, tanto da capital quanto do interior, que elegeu esse sujeito aí para representá-los. Eu falo representá-los porque eu não votei nele, não sou eleitor dele e jamais serei. Ele disse, né, que comparou, aliás, né, o professor com um doutrinador e a traficantes, né, ou seja, talvez seja até pior, disse o deputado, né. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, né, quando ele participou deste evento pró-armas, olha só, pró-armas e não pró-educação, porque a educação não faz parte, né, da vida familiar a qual ele pertence, né? E ele disse que os professores, né, são piores do que traficantes de drogas, né? Porque eles causam a discórdia dentro das famílias e influenciam para a destruição da instituição chamada família. Bom, será a educação que vai destruir a família ou a armas, de forma a qual as pessoas vão usar de forma irresponsável, né? Em um país que precisa de educação, as pessoas buscam, né, que as armas sejam legalizadas. Legalizadas para quem, cara pálida? E tudo isso, né, o deputado Eduardo, né, foi eleito, eu tenho uma culpa, ou seja, tenho uma culpa, tenho que dizer quem são os culpados. Os culpados são os eleitores do estado de São Paulo. Sim, os eleitores do estado de São Paulo que ainda, né, votam um sujeito desse, ou seja, onde vamos parar, né, se a justiça não tomar providência, se o ministro da justiça não tomar providência, se o Congresso, os deputados, né, os sindicatos que defendem os professores, secretários municipais, estaduais, reitores, professores universitários. Então é hora de fazermos uma marcha pela educação. Como eu disse anteriormente, você tem a marcha pela legalização do cânhamo, da maconha, ok. Você tem a marcha pelo Pró-Armas, vamos lá. Então, por que não criar a marcha pela educação? É inconcebível alguém chegar e dizer, comparar que o professor seja, né, um traficante, seja pior do que um traficante. O professor não tem tempo para esse tipo de coisas, de ficar doutrinando ninguém. O professor tem em torno de 35 a 40 alunos na sala de aula. Quem tem uma sala do sexto ano, por exemplo, no meu caso, eu tenho uns 37 alunos. Eu tenho que olhar para eles, tenho que aplicar o conteúdo, tenho que corrigir provas, tenho que aplicar atividades, tenho que tomar conta da vida das crianças dentro da sala de aula, para que um não agrida o outro, tenho que pedir silêncio. Tem um monte de coisa para a gente se preocupar dentro de uma sala de aula, falta condições necessárias e ninguém faz marcha pela educação. Ninguém questiona o que o professor precisa dentro da sala de aula. Né? O aluno, quando passa comendo bolacha seca, se é uma manteiga, se é uma geleia, olha, só estou sonhando, não tem nada. É bolacha seca, uma em cima da outra. Isso é a educação do Brasil. É isso que oferece ao estudante brasileiro. Está tentando melhorar? Sim, espero que melhore e muito. Mas daí a gente não pode aceitar simplesmente ficar calado, achar que somos bandidos. Nós não somos bandidos. Eu passei 5 anos na faculdade. Saía do trabalho à tarde, chegava em casa meia-noite, 6 horas da manhã, estava de novo no trabalho. E assim durante 5 anos, com aula aos sábados. Não foi feito por correspondência, e ainda que fosse, é muito mais difícil do que você frequentar uma sala de aula, se você quer saber. Então, tratar o professor como se fosse um sujeito, um vagabundo, não, nós não somos vagabundos, senhor deputado. Nós não somos vagabundos, somos professores, somos profissionais da educação. Todos que estão lá têm uma formação universitária. E quem o educou? Também é um bandido? Ora, bandidos educa bandidos. Concordam comigo? Então, quem educou o senhor? Quem ensinou o senhor a ler, a escrever, a fazer ali o uso da matemática, das 4 operações? Foi um bandido? Né? Foi um criminoso? Foi um traficante? E dizer que os filhos estão entregues a professores que são piores do que traficantes? Não, isso magoa bastante.
Magoa porque a gente está ali na luta todo santo dia. Quem está dentro do chão da sala de aula é que sabe o que tem que fazer. Ver aquele aluno que tem dificuldades, aquele aluno que muitas vezes, em pleno frio, vem de chinelo porque não tem um tênis, repete a mesma camisa todo santo dia porque não tem quem lavar ou não tem sabão dentro de casa. Aquele aluno que você percebe que tem graves problemas dentro de casa. E a estrutura escolar é complicado. A educação em si, agora que está ganhando novos tempos, novos ares, novas mudanças. Investimento, porque investimento em educação parou justamente quando o seu pai era presidente da República. E aí pariu o quê? Durante todo esse tempo que ele teve, 4 anos, quantas universidades foram criadas? Quantos programas sociais por lado da educação foram criados? Então a gente não pode simplesmente aceitar esta questão de que nós somos bandidos e não devemos ser tratados como bandidos. Somos pessoas honestas, temos boletos para pagar, não sei se o senhor sabe disso. Nós temos boletos, né? Temos uma vida, temos família, e a gente não pode simplesmente baixar a cabeça. Então vamos fazer uma marcha pela educação. Está na hora de nós, professores, tomarmos as rédeas também e fazermos uma marcha pela educação. Todo o Brasil, todos os cantos dessa cidade que precisam de escolas, que precisam de creches, que precisam que alguém cuide do filho da empregada, da faxineira, para que ela possa trabalhar e voltar para casa e saber que o teu filho está dentro de uma creche, por exemplo. Né? O menino que vai para a escola e anda em lombo de burro, né? Atravessa rios dentro de uma canoa para ter aula com bandido, para ter aula com traficante. É assim que você pensa? É assim que o senhor acha que a educação é? Ou seja, tratada como um beco onde as pessoas traficam? Não, a escola é um lugar sério. A escola é um lugar muito sério e tem que ser respeitada. Os professores que lá estão se dedicam. A gente gosta do que faz e a gente precisa ser bem remunerado. Amor não enche barriga, amor não paga boleto. Mas o fato da gente falar, eu falo dessa maneira, eu gosto do que eu faço. Eu procuro fazer da melhor maneira possível. Eu, como professor, estou lá para ajudar. Eu quero ajudar o aluno a aprender. Seja na área de humanas, seja na área de exatas, em qualquer área que este aluno estiver, ele está lá para aprender dentro da escola. E esse é o papel do professor. Nós não somos bandidos, nós não somos marginais. Mas, infelizmente, nós somos tratados, muitas vezes, como se fôssemos bandidos, como se fosse uma pior espécie. Porque toda a culpa cai em cima do professor, que é a parte mais fraca. O governador, o presidente, o governador, o secretário, a diretoria de ensino, né, a diretoria da escola, e o último é o professor. É esse que vai ter que responder por que o aluno não foi bem, por que o aluno não tirou notas boas, por que o aluno não consegue ter um aprendizado em português, em matemática, em geografia, em física, em química, história, geografia, sociologia. A escola é uma janela para abrir para que o aluno pense, questione, faça uma reflexão. Por que ele está sentado no banco da escola? Passa 5, 6, 7, 8 horas a aula ali, sentado. À toa? Não, não é à toa. Para isso existe uma legislação chamada LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Tem a Constituição, que é um direito à educação. E o senhor fala que nós somos bandidos. Será mesmo que o professor é o bandido? Será que os professores que estão lá na terra infância ensinando as crianças a aprender a ler, aprender a segurar um talher, aprender a se trocar, a cuidar da higiene pessoal, a aprender o beabá? Será que somos marginais? Não, nós não somos marginais. Somos profissionais da educação, somos trabalhadores da educação por todo este país. E um país sem educação é um país atrasado. Nós sabemos muito bem disso. Eu já ouvi muitos alunos que falam que não querem estudar porque a educação não dá futuro. Dá futuro sim. Não basta apenas acreditar. Tem que ter condições. É preciso criar condições para que o aluno que saia do ensino médio possa ter o mínimo a oportunidade de poder entrar dentro de uma universidade pública. Pública. E não para encher o bolso dos ricos de dinheiro. Não. Lembrando, nós somos professores. Nós não devemos e não devemos ser tratados como bandidos. Como o senhor afirmou, que o professor é pior do que um traficante. Não, nós não somos traficantes. Podemos até ser traficantes de ideias, de abrir janelas
para que as pessoas possam pensar, para que você possa pensar e questionar o que é o mundo, o que é política, o que é história, o que é geografia, para que serve. Então é isso, nós não somos bandidos, somos professores e exigimos respeito. E por que não fazemos a marcha pela educação? É isso, gente. Tchau.